Olá, estudantes. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, na aula de hoje, eu vou explicar para vocês como a gente pode determinar o volume das pirâmides. Então, primeiramente, nós vamos identificar alguns tipos de pirâmide. A pirâmide triangular, ela tem como base um triângulo. A quadrangular, ela tem como base um quadrado. A pentagonal tem como base um pentágono. E aí a gente tem a hexagonal, que tem como base um hexágono. E assim por diante, eu posso ter diferentes tipos de pirâmide. Então, no cálculo do volume da pirâmide, é muito importante a gente analisar a base da pirâmide. Por quê? Porque se a gente tem uma pirâmide, a gente sempre vai ter uma base e uma certa altura. E é essas duas informações que vão me dar o volume de qualquer pirâmide. Então, eu tenho uma fórmula geral, que é o volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, de acordo com o tipo de pirâmide, eu vou calcular essa área da base separadamente, e aí, então, consigo determinar o volume, porque daí basta multiplicar pela altura. Então, agora eu vou passar a explicar dois exemplos. Então, no primeiro exemplo, calcule o volume da pirâmide de base quadrada abaixo. Então, observem aqui que eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Quais são as informações que eu tenho nessa pirâmide? Pela análise da figura, a gente tem duas informações básicas aqui, no primeiro momento. A primeira, a altura é 9 centímetros. E a outra informação, lá no enunciado do exercício, a base quadrada, então a gente sabe determinar a área da base, que é um quadrado. Portanto, a área da base é lado vezes lado, ou seja, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Uma vez de posse da área da base e da altura, a gente consegue, então, facilmente determinar o volume da pirâmide. Basta, para isso, aplicar na fórmula do cálculo do volume. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, 1/3 vezes 36, que é a minha área da base, vezes o 9, que é a minha altura. Realizando esse cálculo, 36 vezes 9, 324. 324 dividido por 3, 108 centímetros cúbicos. Portanto, determinei o volume dessa minha pirâmide, 108 centímetros cúbicos. Já no exemplo 2, nós vamos determinar o volume da pirâmide de base triangular, sabendo que a altura do triângulo é 2,6 centímetros. Então, observe, essa aqui é a minha pirâmide. Então, eu tenho aqui a base, que mede 3. O enunciado do problema está me dando a altura, 2,6, do triângulo, e a altura da pirâmide, 4. Então, na hora de calcular, pelas informações que a gente tem aqui, a altura 4 centímetros, a área da base agora é de um triângulo. E um triângulo, a gente determina a área da base, a área do triângulo, multiplicando a base vezes a altura desse triângulo dividido por 2. Então, está aqui o exemplo. Ó. Esta é a fórmula para calcular a área de um triângulo, certo? Vou destacar aqui com outra cor. Ó, esta fórmula aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, é que vai me dar a área compreendida na região deste triângulo. Tá? Então, esse é o diferencial, é o que vai mudando de cálculo para cálculo. Se a base for quadrada, eu calculo aqui a área do quadrado e assim por diante. Então, continuando a minha conta, deixa eu apagar isso aqui. Então, continuando, o que a gente pode verificar aqui? Substituindo os valores, eu tenho 3, que é a base, vezes o 2,6, que é a altura, dividido por 2. Então, 3 vezes 2,6, 7,8, dividido por 2, 3,9 centímetros quadrados.
Pronto, determinei a área da base. Agora ficou fácil para a gente determinar o volume. Para determinar o volume da pirâmide, basta a gente aplicar na fórmula 1/3 vezes a área da base vezes a altura, ou seja, 1/3 vezes 3,9 vezes 4. 1 vezes 3,9, 3,9. Vezes 4, 15,6. 15,6 dividido por 3, 5,2. Então, 5,2 centímetros cúbicos é o volume dessa minha pirâmide do exemplo 2. Então, era isso. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, que na medida do possível estarei entrando em contato para retornar. Tenham todos bons estudos. Abraços a todos e obrigado por assistirem mais essa videoaula.